Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com o vereador de Nova Friburgo, Pierre de Moraes, na nossa pauta, a Lei Orgânica de Nova Friburgo, uma lei inovadora. 5 de novembro de 2019, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Hoje, nosso destaque é a entrevista com o vereador Pierre de Moraes, na nossa pauta, a Lei Orgânica de Nova Friburgo, e que é uma lei inovadora. Vereador Pierre, obrigado pela sua presença aqui. Nós estivemos juntos numa discussão há uns 2 meses atrás, 3, sobre a lei de inovação lá da cidade de Nova Friburgo, onde eu conheci a lei orgânica da cidade. E como nós temos aqui debatido muito essa questão do planejamento da cidade de Petrópolis, esse planejamento participativo que vem da sociedade, já tivemos aqui uma discussão sobre vocações da cidade, como é que a gente planeja em cima das nossas vocações. Temos aqui um Instituto Pró-Gestão Participativa na cidade, uma ONG, que tem discutido a questão do planejamento da cidade. E aí eu me debruço lá com a lei orgânica, né, da cidade de Nova Friburgo, e fiquei assim espantado com a modernidade da lei, né? Eu queria que você trouxesse para a gente aqui um pouco dessa história da lei orgânica de Nova Friburgo, como é que ela foi concebida, que é uma lei orgânica recente, e assim, em linhas gerais, só para a gente começar o nosso bate-papo, do que ela trata em termos de política, né? Márcio, primeiramente eu quero agradecer muito o convite, é motivo de honra e prestígio estar aqui na cidade de Petrópolis, na cidade de Pedro, e saber que essa cidade está se desenvolvendo na discussão de política pública sobre planejamento e sobre inovação. Pois bem, a Lei Orgânica de Nova Friburgo, como é que ela nasce? Qual é a derivação da Lei Orgânica? A Lei Orgânica de Nova Friburgo completou 200 anos em 2018. E logo no início do mandato, em 2017, na posse, o presidente da Câmara, Alexandre Cruz, imaginou qual o presente que o Poder Legislativo poderia conceder à cidade de Nova Friburgo nesse bicentenário. E veio à luz a Lei Orgânica. Então foi instituída uma comissão especial, comissão esta que teve por relator a minha pessoa. E ali nós começamos um trabalho de discussão com a sociedade, participação em dezenas de audiências públicas. É isso que é interessante. Teve muita gente? Não. Mas houve um público com qualidade no debate para essa lei orgânica. E qual era o objetivo da legislação? Primeiro é o seguinte, as pessoas entenderem o histórico das leis orgânicas no Brasil, né? A Constituição de 1988, ela foi promulgada, e a partir dali, com uma normatização de que os estados
em 1989, um ano após, promulgassem suas constituições estaduais e os municípios, por sua vez, promulgassem suas leis orgânicas, que são as constituições municipais. Pois bem, no Brasil, no arcabouço dos 5.570 municípios, alguns surgidos posteriormente à edição da Constituição Federal, mas a base das leis orgânicas são todas no Brasil de 1990. São leis de 30 anos e que vêm sofrendo ao longo do tempo emendas, ajustes, e elas foram constituídas praticamente a toque de caixa, em razão da questão constitucional. E sob que entendimento? Sob o entendimento verticalizado. O que eu quero dizer com isso, do ponto de vista para as pessoas entenderem? Que as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais deveriam ter uma simetria de harmonização, inclusive no tamanho, na abrangência das políticas públicas com a Constituição Federal. E o que ao longo desse tempo foi demonstrando na experiência da sociedade, minha particularmente como vereador, estou no 3º mandato, uma total, incongruência entre o que a lei maior de uma cidade versava sobre a sua cidade e a realidade que a cidade havia alcançado após 30 anos. Ou seja, naquela época, a lei orgânica teve um papel fundamental. Só que, passados os anos, ela caiu num processo de atraso. E isso está acontecendo com os municípios de maneira geral. E, de certa maneira, naquela época também tinha uma democracia muito jovem ainda para exercitar esse tipo de lei na cidade. A cidade estava imatura, vamos dizer assim. Verdade. Hoje está muito mais madura. A questão era uma questão muito iminente ainda de um processo, no limiar de um início democrático a partir da Constituição de 88, que precisava ser vivenciada, precisava ser constituída. E aí o que aconteceu? Nova Friburgo passou por uma situação difícil, que foi a tragédia de 2011. A cidade carece de um renascimento. A gente tem que entender uma cidade para o futuro. E isso passa um princípio da noção de cidade inteligente, de smart city, que o artigo 303 da Lei Orgânica aponta e determina, com base no artigo 287, que são os elementos de princípios e valores que a cidade deve ter para a construção dessa cidade nova. Então, nós fizemos uma série de audiências e nós percebemos o seguinte: as políticas públicas, elas são latentes nas cidades. Em verdade, a União e os estados são como que virtuais. As pessoas vivem nas cidades. O presidente da República vive numa cidade. O governador do estado do Rio de Janeiro vive numa cidade. Então, qual foi o entendimento? No próprio prefácio da Lei Orgânica, à luz de Kelsey, há um paralelismo de entendimento do seguinte: o topo da pirâmide aí muda aquela lógica verticalizada para uma lógica piramidal. Que a Constituição está no topo, o meio da pirâmide é a Constituição Estadual, que tem que ser mais larga do que a Constituição, porque ela é mais concentrada na vivência da população do Estado do Rio de Janeiro, portanto, ela precisa também ser renovada, no meu entendimento. E as leis orgânicas, elas devem ter uma base maior. Então, por exemplo, temáticas que são latentes hoje na sociedade não eram abrangidas pela legislação mãe de uma cidade. Cito aqui, por exemplo, a Lei Orgânica da Cidade tem um capítulo sobre animais. Isso mesmo. As leis orgânicas do Brasil não têm, porque há uma demanda social hoje para a política dos animais. A lei orgânica ela tem hoje um braço de uma política LGBTI, porque a gente tem a questão das comunidades de homossexuais, transexuais, que devem ter seus direitos assegurados, a despeito de pessoas concordarem ou não. Mas respeito tem que ser dado. O direito tem que ser assegurado. Então, o que aconteceu? O debate da lei orgânica, além de ela ter instrumentos de combate à corrupção, e isso teve enaltecimento, nós recebemos, quando da apreciação da legislação, ofício do Ministério Público Federal, enaltecendo o texto do projeto,
porque ali havia medidas de combate à corrupção. Por exemplo, tem previsão de compliance. Então, isso que eu ia comentar. Sistema de correição, está no artigo 212 da Lei Orgânica, quando fala de controle interno. Né? O artigo 73, que aponta a questão da transparência, o portal, né? A questão dos dados de transparência pública baseados na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, de 2011, que é uma lei de transparência pública do governo federal, que os municípios e estados devem seguir, e também na alteração promovida na Lei de Responsabilidade Fiscal, com a inserção do artigo 48A, que trata de questões de transparência das contas públicas. Então, esse artigo 73 aponta esses elementos de transparência pública que são inovadores para ser uma cidade transparente, acima de tudo. Vereador, o que eu vejo assim, logo no começo da lei, tem um aspecto que me chamou a atenção, que é aliar a tradição da cidade, afinal de contas, Nova Friburgo tem uma história grande, né, de imigrantes da Suíça, né, junto com a inovação. Muita gente acha isso que não cabe, né? Não consigo ser tradicional com inovador. O inovador é tradicional, eu não consigo ser inovador dentro do tradicional. E aí a gente traz para a lei uma série de inovação. E como é que a gente mantém essa história da cidade registrada assim dentro da lei? Como é que vocês trabalharam isso? Aí entra uma noção de experiência que é um problema até em âmbito social. As pessoas imaginam que quando você tem que fazer uma transformação, ela tem que ser total, in totum. E abre mão de princípios e bases. A gente vê isso, por exemplo, na educação brasileira. A educação sofreu uma mudança imensa, uma ruptura educacional, e olha o estado de coisas que a gente tem hoje na educação. Abriu-se mão de questões curriculares que não deveriam ter sido colocadas de lado. E a gente formou uma sociedade que hoje sai do colégio, não sabe a diferença de um vereador para um prefeito, não sabe como é que funciona o Supremo Tribunal Federal, a Justiça, não sabe sequer o que é um Tribunal de Contas. Então, colocou-se na sociedade brasileira, imputou-se à população um analfabetismo político. E isso, à luz de Cecília Meirelles tem um poema chamado Canção Mínima. E ela diz que o planeta se baseia na asa de uma borboleta, trabalhando a beleza, se equilibra, o equilíbrio estão nas coisas pequenas. E o que eu digo hoje que a sociedade brasileira se equilibra onde? No analfabetismo político. E Brecht diz que é o pior dos analfabetismos, porque isso gera essa onda de situações que a gente está vivendo no país e nas cidades. Então nós precisamos conciliar a tradição com a inovação, porque tem que se ter a firmeza, os princípios, as bases. Quem fomos? Em Nova Friburgo acabamos agora de fazer uma sessão solene disso, que é a entrega da medalha Somos Quem Fomos, que é uma valorização da sua formação mosaica. Nós temos 10 povos que são destacados como povos formadores de Nova Friburgo. Nova Friburgo foi uma das poucas cidades no estado, no Brasil, que teve a experiência de colônia de povoamento. Talvez foi a única. É a única cidade no Brasil criada por um decreto real. Então, como abrir mão dessa historicidade? É a primeira imigração não portuguesa e africana no Brasil. Foi a Suíça e foi a alemã. Nova Friburgo precedeu aos estados do Sul com relação ao recebimento de alemães. Nós recebemos no dia 3 de maio de 1824. No Sul foi por volta do mês de junho e julho, quando vão as primeiras missões de alemães para lá. Então, Nova Friburgo tem esse inaugurar de um processo. Todas as empresas alemãs no Brasil tiveram um nascedouro semente onde? Em Friburgo. As suíças, onde? Em Friburgo. Depois da segunda leva de imigração, que ocorre na virada do século XIX para o XX, que a gente recebe também um fluxo de outras colonizações, inclusive de libaneses, um fluxo de italianos, japoneses, todos eles constituem o processo formativo da cidade. Friburgo teve estação de energia elétrica no início do século XX, paralelamente com São Paulo. A indústria têxtil, como é que se abre mão do processo de formação mosaico
que é uma metonímia do Brasil diante do novo. Não. A gente tem que trabalhar os princípios e os valores. Esses devem estar fundamentados na cidade e, a partir deles, inovar. É o modo de olhar que é inovador. Não é substituir a base e colocar uma base inovadora. É aí que está o erro. A inovação, ela renova a tradição. Ela não substitui a tradição. Então, a legislação, como é que ela trabalha esse casamento? Ela faz, nós fizemos um estudo, a lei orgânica passou por um estudo, eu fui um relator que foi do primeiro artigo ao último. Não houve subrelatorias na lei orgânica. Isso é um dado interessante nela. Ela tem uma unidade de texto fundamental, redacional, inclusive. É muito clara, muito didática. Exatamente para isso. Ela é grande, mas ela é didática. Você pode ir por capítulos. Você não é obrigado a ler tudo de uma vez. Não é um livro para isso. É um livro setorizado, que tem que se procurar estudar. E aí foi se incorporando o que a cidade precisa mudar na sua infraestrutura. O que é inovação? Inovação comportamental. Inovação tecnológica. A inovação que nós pensamos vai muito além de uma inovação no campo técnico-científico. É uma inovação de comportamento. Então, a lei aponta esse processo educacional, inclusive no artigo 486, de modo que haja uma integração entre sociedade e governo. Que haja uma integração entre sociedade e lei, que ela conheça a legislação. Exemplo disso, a gente observou há pouco tempo aí na Globo News, um programa em movimento, curiosamente também com o codinome também em movimento, que era exatamente essa perspectiva de movimentação. Pegou o exemplo da cidade de Vancouver, no Canadá. 94% da população está totalmente integrada à política pública da cidade. Acho que não tem que ser diferente, né? Isso, a cidade é de quem? A cidade de todos nós. Então, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, quaisquer das cidades, deve o poder público procurar essa integração mediante o envolvimento da sociedade. A lei aponta, isso tem que ser cumprido, que na escola tem que se ter a formação de cidadania. Como é que sai um estudante da escola e não sabe como funciona o país? Nossas escolas, pelo Brasil afora, formam analfabetos políticos. Não é uma questão partidária, é uma questão legal, formacional, que trabalha noções de economia, noções de direito, noções de sociologia aplicada ao funcionamento social. Há uma necessidade de alteração curricular. Então, isso é tão importante para haver inovação. A gente vai fazer um breve intervalo agora e vamos falar um pouco sobre o Instituto de Planejamento e Gestão que está previsto na lei orgânica lá de Nova Friburgo, ok? Ok. Então vamos fazer um breve intervalo, a gente volta, fica aí, a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone
3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando o vereador Pierre de Moraes, vereador de Nova Friburgo. Estamos comentando sobre a Lei Orgânica de Nova Friburgo, uma lei inovadora. Vereador, a gente estava comentando aqui até no intervalo, falando assim, uma coisa que me chamou a atenção na lei foi justamente a clareza da lei, né? Eu não sou especialista em leis, obviamente, mas eu vou estudando e leio a lei aqui orgânica de Petrópolis. Claro, você lê, você entende, mas quando você lê a lei orgânica de Nova Friburgo, parece que é uma aula de cidadania, vamos dizer assim. Você entende, e isso assim, me deixou muito satisfeito, porque quando você tem uma lei clara, mostra que as pessoas daquela região estão com um pensamento claro sobre a cidade que querem. É isso mesmo? Né? A realidade é essa, né? É esse pensamento, o papel do legislador tem que ser a capacidade de perceber no cidadão o que ele deseja e converter aquilo numa linguagem legal, legislativa, mas que seja clara e compreensível, bem escrita, em linguagem formal, como exige a legislação, mas que tenha clareza e objetividade e, mais que tudo, progressividade na política pública. É entender que ela tem uma progressão organizacional. Tanto que a lei começa, o artigo 1º, ela outorga ao povo de Nova Friburgo a sua máxima expressão. No artigo 699, quer dizer, praticamente já ao final, porque fecha no 701, depois entra os 15 artigos do ato das disposições orgânicas transitórias, totalizando 716. Então, nesse artigo 6999, coloca o dever do cidadão. Cabe ao cidadão. Aí entra todo o processo do dever. Ele tem direitos ao termo da lei? Claro. Tem deveres, porque todo direito tem que pressupor um dever. Então, ali entra o dever de participação e de envolvimento. Então, a lei ela tem alguns pontos fundamentais, né? Então, por exemplo, um dos pontos primaciais dela é logo na introdução das políticas públicas, que é no livro 4º da lei orgânica, que ela trabalha com um tripé fundamental da legislação em termos de cidade. A estrutura da cidade. E isso perpassa por 3 elementos. O plano diretor. Tem um plano diretor e esse dispositivo, essa seção do plano diretor, ela é bem desenvolvida e toda ela baseada na atualização do Estatuto das Cidades. Que está alinhada com o Estatuto da Cidade. Exato, porque a Lei Orgânica Nova ela atualizou a legislação mãe da cidade com a legislação federal. Então, ela é hoje uma legislação que está simétrica à legislação federal. E ela remonta à legislação federal. Então, o primeiro pilar é um plano diretor bem consubstanciado. O segundo pilar é um Instituto de Planejamento Urbano e Rural, o chamado IPUR. A gente vai falar isso no próximo programa, porque esse aqui já está se encerrando, mas vamos lá. O IPUR, né, que depois a gente vai detalhar mais. E depois vem um terceiro elemento, que é o Sistema de Informações do município. Isso eu achei fantástico também, que é o SIM, que aí trabalha com a base de informação, aí é a base virtual, é o conceito de cidade, a base informacional, é o conhecimento da cidade, que tem que se casar com o seu aspecto físico. Então, quando você tem o plano diretor, que é a mente, a distribuição da cidade, o Instituto de Planejamento, que materializa a política pública de organização, e o sistema de informação que molda isso, nós temos um tripé, o corpo, que vai dar os elementos para poder mostrar a cidade e montar a cidade que queremos. Vereador, a gente vai encerrar o programa agora, né? Porque a gente está em cima do laço aqui do programa e a gente vai gravar um agora para passar na semana que vem. Você não pode perder esse programa também da semana que vem com o vereador Pierre de Moraes falando sobre a Lei Orgânica da cidade de Nova Friburgo, uma lei inovadora. Vamos fazer encerrar o programa agora e a gente se encontra no próximo programa. Obrigado, vereador Pierre. Estamos aqui para o próximo programa também. Né? Até Obrigado, a próxima. Márcio. Forte abraço.